Olá pessoal, hoje iremos falar sobre lesões de nervos periféricos. O grupo é composto por Emanuel Pedrosa, Isabela Ferreira, Karen dos Santos e Leandro Mendes. O que são nervos periféricos? É o conjunto de neurônios e células da neuroglia do sistema nervoso que tem função interdependente com o sistema nervoso central. Ele é constituído por corpos celulares que vão se agrupar nos gânglios periféricos e axônios que ficam contidos nos nervos periféricos. A sua função é conectar o sistema nervoso central com os demais sistemas. A medula espinhal é o único componente do sistema nervoso central que possui organização segmentar, e cada segmento possui um par de raiz nervosa, sendo raízes posteriores e anteriores. As posteriores contêm apenas axônios sensoriais que transmitem informação sensorial para a medula espinhal. Já as raízes anteriores contêm axônios motores que transmitem comandos motores para os músculos e os órgãos do corpo. Esses axônios motores e sensoriais são componentes do sistema nervoso periféricos e irão se misturar nos nervos espinhais no trajeto para seus órgãos-alvos. O sistema nervoso periférico é subdividido em somático e autônomo, sendo que a somática contém neurônios sensoriais que nervam a pele, e os músculos e as articulações. A divisão autônoma contém neurônios que nervam as glândulas e os músculos lisos das vísceras e vasos sanguíneos. Essa divisão contém suas subdivisões simpática, parasimpática e entérica, que irá regular as funções corporais conforme as informações sobre o estado interno do corpo. A morfologia do neurônio é dividida em 4 partes: dendrito, corpo celular, axônio e terminações axônicas, sendo os dendríticos que vão irá receber informações provenientes de outros neurônios. O corpo celular contém o núcleo e as organelas celulares essenciais da sobrevivência e a função. O axônio contém informações quantificadas na forma de potencial de ação para a terminação axônica, e elas podem ou não conter bainhas de mielina, que por sua vez irá aumentar a velocidade de condução do potencial de ação. Ela tem uma aparência esbranquiçada devido ao seu alto índice de substância adiposa chamada de mielina. A célula de Chavan também exerce função importante na organização da formação das bainhas de mielina durante o desenvolvimento e na regeneração do axônio após a lesão na maturidade. E entre eles há um espaço que elas chamado de nó de Ranvier. O que são as fibras? A unidade funcional do sistema nervoso parasimpático. Ela é tão diminuta que a sua abordagem cirúrgica é inviável. Ela não é uma célula multipotente e as fibras não mielinizadas têm impulsos lentos e são responsáveis pela atividade autônoma, sensibilidade térmica e dor profunda. As fibras mielinizadas são classificadas conforme o calibre, velocidade de condução e a sua algumas camadas, sendo de suma importância que se saiba identificá-las para que possamos descobrir qual o nível de comprometimento da lesão sofrida e aonde ela está localizada. Essas camadas são a endoneuro, que é responsável por dar suporte às fibras nervosas, perineuro, que é uma barreira da difusão, responsável pela manutenção do caminho dos elementos de condução, epineuro, que contém diversos vasos e protege o nervo de lesões compressivas, e por fim o mesoneuro adventício, que conecta vasos sanguíneos extrínsecos ao ramo nervoso e permite o deslizamento do nervo. Os nervos periféricos podem ser lesados em qualquer ponto, desde a medula espinhal até a superfície cutânea ou outro órgão efetor, sendo que a história e os achados clínicos frequentemente fornecem dados que nos permitem localizar a que nível o sistema nervoso periférico está sendo atingido. Normalmente, com apoio do diagnóstico topográfico, procede-se uma investigação na busca etiológica. Vale pontuar também que a resposta da lesão pode ser variada, dependendo de qual foi a porção do nervo atingida. Nas porções distais, normalmente se espera um comprometimento das placas motoras e fibras musculares. Fora isso, essa porção leva em torno de 1 ano para ficar completamente reinervada. Nas porções proximais, ocorre alteração na expressão dos canais iônicos e receptores de neurotrofinas, as quais levam à degeneração do neurônio motor, e vale pontuar que quanto mais proximal for a lesão, mais extensa e violenta ela será. A perda da função de uma raiz ou nervo somático motor leva à perda de força muscular dos músculos esqueléticos inervados. Ademais, pode haver hipotonia muscular e, após um período de tempo, conseguimos observar uma atrofia dos músculos desnervados. O comprometimento da raiz nervosa e plexo levam a quadros respectivos de radiculopatia e plexopatia, sendo que, quando somente o nervo é atingido, constitui uma neuropatia focal periférica. E, normalmente, como já foi dito, apenas sintomas sensoriais e alterações motoras permitem que ocorra um diagnóstico desse nervo atingido. As lesões dos nervos periféricos podem causar também outras respostas, como a degeneração waderiana, que é uma degeneração anterógrada ocorrida após a transecção do axônio, caracterizada pelo desaparecimento de axônios e da bainha de melanina. Ademais, há também a presença da proliferação das células de Schwann. Há vários testes diagnósticos, como mostrados aqui, que podem ajudar a diagnosticar, essa lesão. Um dos mais importantes seria o de Tinel, que é uma manobra clínica usada para avaliar a irritação ou regeneração de nervos periféricos.
Normalmente ela é realizada por meio da percussão leve com os dedos ou martelinho sobre o trajeto de um nervo periférico. A presença de sensação de choque, formigamento ou dor em distribuição distal ao ponto percutivo positivam o teste, indicando a presença de lesão, compressão, irritação ou degeneração de um nervo. Vale ressaltar que também é de suma importância que se usa as escalas de avaliação, como as de força motora, MRCS, e de sensibilidade, HIHAT, porque elas vão ajudar a ter noção do quão prejudicial foi a lesão, de como ela vem evoluindo e se há perspectiva de recuperação completa ou não. Fora isso, também há manifestações sensoriais como as ditas aqui, as disestesias, parestesias, hiperestesia, aldodinia, hiperalgesia e hiperpatia, que podem também ajudar no diagnóstico. Além dos exames clínicos já mencionados, também podemos utilizar exames de investigação. Dentre esses exames, destaca-se a estimulação elétrica e a eletroneuromiografia. A eletroneuromiografia é um exame no qual acontecem estímulos elétricos do nervo. Nesse sentido, posiciona-se eletrodos na região proximal e distal do nervo. Realiza-se o estímulo, sendo avaliado o tempo de chegada do impulso, velocidade do impulso, forma do impulso e avaliando a qualidade do funcionamento do músculo. Por meio da eletroneuromiografia, é possível realizar a avaliação da capacidade sensitiva e motora do nervo, além da avaliação muscular. É importante destacar que nos 10 a 14 primeiros dias de lesão, podem ocorrer erros de diagnóstico, devido a possíveis conduções mantidas após transecção nervosa. Por fim, é válido ressaltar que não conseguimos diferenciar lesões do tipo axonotimese e neurotimese por meio da eletroneuromiografia. As lesões de nervos periféricos podem ser classificadas quanto ao tipo, em primárias e secundárias, ou em relação ao tempo. Aguda quando a lesão ocorre em até 3 semanas ou crônica quando ocorre após 3 semanas. As lesões de nervo foram classificadas por Seddon em 1942 em neuropraxia, axonotimese e neurotimese. Neuropraxia é uma lesão mais leve, lesão sem nenhuma degeneração axonal e tende a possuir recuperação mais precoce. Há apenas alteração funcional. A axonotimese é uma lesão no axônio. Ocorre degeneração distal do axônio e células de Schwann permanecem intactas. Já a neurotimese ocorre corte do nervo e interrupção da continuidade dos elementos do nervo. É importante destacar que a axonotimese e neurotimese possuem resultados clínicos e elétricos idênticos e, por isso, não é possível distingui-las. Em 1951, Sutherland desenvolveu uma classificação alternativa, diferenciando as lesões de axonotimese em 3 tipos. Vamos abordar agora o tratamento das lesões dos nervos periféricos. O tratamento pode ser feito de maneira conservadora, objetivando retomar a funcionalidade da região afetada. Isso pode ser feito, por exemplo, por meio de fisioterapia, terapia ocupacional, uso de órteses e imobilizações que permitem o posicionamento funcional da área afetada para que ela recupere sua capacidade de funcionamento. O tratamento também pode ser cirúrgico, sendo indicado para restaurar a continuidade do nervo rompido e aliviar o nervo de um agente compressivo ou irritante. O objetivo principal da cirurgia é preservar e restaurar a função. Quanto mais precoce for a intervenção, melhor. As contraindicações para a realização de uma cirurgia incluem más condições gerais do paciente, falta de habilitação da equipe cirúrgica, dúvida quanto à viabilidade do nervo e risco de sepse. Fatores como experiência do cirurgião, idade do paciente, condições nas bordas dos nervos, nível da lesão, podem interferir no processo de regeneração. As complicações que podem ocorrer são déficit motor e sensitivo, perda de força, infecção e aderências. Como exemplos de tipos de abordagens cirúrgicas, temos a microneurorrafia, que pode ser realizada por meio da sutura epineural externa, em que a sutura é realizada no epineuro externo, da sutura epineural interna, em que a sutura é feita no epineuro interno, ou por meio de uma combinação de ambas as suturas. Há também a sutura perineural, que é realizada no perineuro, lembrando-se que sempre deve-se evitar suturas de nervos periféricos com tensão. Um outro exemplo de abordagem cirúrgica é a enxertia neural, indicada quando houver uma perda segmentar de nervo periférico. A
A retração dos cotos nervosos pode impedir a reconstrução com sutura direta, devendo-se, assim, utilizar enxertos. Os principais nervos usados como enxertos autólogos são o nervo sural e os nervos cutâneo medial e lateral do antebraço. Podem ser utilizados também substitutos de enxertos por meio de materiais artificiais como os neurotúbulos. Um outro exemplo de abordagem é a transferência nervosa ou neurotização, em que um nervo funcional é redirecionado para se conectar a um nervo danificado. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo e até mais.